Bom dia. Atos 3, a partir do versículo 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 15. Nós estamos lendo desde ontem que é a respeito de uma pregação de Pedro, onde ele fala de maneira clara, deliberada, chamando o povo, falou, olha, vocês assassinaram a Jesus. Quando o povo começou a cercar ele, né? Mas o João, por causa daquele aleijado estar andando, né? Falou, vem cá, vocês estão pensando que é por nós mesmos que fizemos isso? Não, quem fez foi Jesus Cristo, Nazareno. Aí ele fala explicando quem é Jesus e mostra que ele fala, nós vimos no versículo 13, né? Que vocês entregaram para ser morto e diante de Pilatos o rejeitaram quando Pilatos tinha decidido soltá-lo. Como nós vimos isso, como Pilatos tinha decidido soltar, queria soltar, mas o povo falou, não, solta o bandido, solta Barrabás. A esse Jesus aí não, crucifica. Foi o que pediram. Ele falou, nós somos testemunhas desse fato. Vós mataste, que no versículo 15 nós estamos lendo, vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Falou, nós somos testemunhas, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O autor da vida foi morto. Mataram. Assassinaram Jesus. E Pedro falou. Hoje, pregações como a de Pedro, se aparecer, as pessoas com certeza vão apedrejar, matar, denunciar, processar. Eu não quero o evangelho. Eles não aceitam a verdade. Vivem uma mentira. Hoje esses super pastores aí, grandes templos, eles não aceitam hipótese nenhuma se mostrar no evangelho o erro deles, o quanto estão errados. Se fizer, eles levantam na hora, não, vão processar, vão brigar, vão atacar e parte para a violência. Mas não importa. O evangelho para ser pregado é este. É o evangelho que eu prego, que é o que Jesus mandou. Pedro continua dizendo aqui, no versículo 16, pela fé em o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, o nome curou este homem, que vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Foi pela fé no nome de Jesus. Porque nós vimos como Pedro falou com ele. Pedro falou, olha, eu estou aqui, Não. Ele disse assim, para o aleijado. Ele disse assim, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Pedro deu a ordem em nome de Jesus, então é Jesus. Falou, não sou eu não, em nome de Jesus, levanta e anda, e pegou pela mão. E Pedro está falando, olha, foi no nome, quem curou foi a fé no nome de Jesus.
Porque se Pedro não tivesse fé em Jesus, Pedro não teria dado a ordem. Você dá ordem quando você crê, quando você acredita. Pedro acreditava. Por isso ele deu a ordem. Pedro sabia quem era Jesus, por isso ele deu a ordem. Falei, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então ele fala agora, foi por fé desse homem que vocês mataram, que vocês assassinaram, que vocês negaram, que vocês rejeitaram. Vocês preferiram escolher um assassino, preferiram escolher um bandido, porque preferiram escolher a morte. Porque Barrabás representa a morte. Ele estava preso por causa de um homicídio que ele tinha cometido. Então ele falou, pelo nome o nome curou este homem, no nome de Jesus. Foi o nome dele que curou este homem. E que aqui vedes e bem vocês o conhecessem. Vocês conhecem esse homem aqui? Ele sempre estava ali pedindo esmola. Vocês o conhecem. E a fé que vem por Jesus. Não adianta você falar, não, eu tenho fé na Maria, eu tenho fé no Joaquim, no padroeiro, na Aparecida, mas você tem essa fé, não vai fazer ninguém andar, você não vai curar ninguém, não vai fazer nada. Porque a fé que cura é a fé em Jesus. E porque quem cura é a fé em Jesus, é o Jesus Cristo que cura. E ele fala, foi Jesus que deu a este agora a saúde perfeita, como todos podem observar. Aí no versículo 17, ele diz assim, contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi seu perfeito conhecimento do que estavam praticando. Olha, eu sei que vocês fizeram, os seus chefes, os seus líderes, foi por falta de conhecimento. Foi por ignorância. Foi por este motivo. Foi por isso que vocês fizeram isso. Foi por isso que vocês cometeram esta atrocidade. Que vocês negaram o Cristo. Escolheram o assassino. Eu sei que foi por falta de conhecimento, vocês não sabiam, vocês estavam cegos, vocês não viram a verdade, vocês não viram a luz, vocês não viram a vida. Eu sei que vocês não sabiam disso. É isso que Paulo está dizendo. E versículo 18 falou, entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Mas foi desta forma, foi desta maneira que Deus cumpriu o que ele já tinha prometido, que ele tinha falado através dos profetas. A palavra se cumpriu. Tá? O que aconteceu, sabemos que vocês não tinham conhecimento, foi ignorância, falta de conhecimento. Mas a palavra de Deus cumpriu, já tinha anunciado isso pelos profetas. Já estava prescrito na Bíblia como que o seu Cristo haveria de sofrer. Então já estava planejado isso por Deus. Aí quando eu falo com as pessoas, que absolutamente nada acontece sem a vontade ou permissão de Deus, isso não é impossível. Então as pessoas que estavam naquele momento ali, por exemplo, que julgaram a Cristo, acharam que tinham tomado a decisão por elas mesmas, tal, tudo, Deus já sabia tudo isso. Deus já sabia que elas iam agir daquela maneira. Sabiam que iam crucificar Jesus. Sabiam que iam negar Jesus e escolher o bandido. Sabia que Judas ia traí-lo. Sabia que até a roupa deles eles iam pegar, que o soldado ia tirar sorte nela para ver com quem ficava. Pastor, mas é impossível.
Aconteceu esse problema, eu mais meu marido, eu mais minha esposa. É vontade e permissão do Senhor. Deus sabe qual que é o objetivo. O objetivo agora que você está na presença dele é render-se a ele, porque através da sua conversão verdadeira, o seu marido, sua esposa, seu cônjuge também será salvo. O seu testemunho chegará em várias partes, várias pessoas se converterão a Cristo. E mais, através dessa conversão, não é só restauração no casamento, não, mas é salvação. As pessoas serão salvas através da sua fé. Versículo 19 fala: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos. Ele não está prometendo, gente, olha, vocês têm que vir para cá para ser abençoado. Vocês têm que vir para cá para ganhar isso ou ganhar aquilo. Vocês têm que vir para cá para fazer parte aqui no ministério, fazer isso aqui. Ele falou, não. É arrependei-vos. A pregação do Novo Testamento começou com João Batista, com Jesus todo. Qual que é? Arrependei-vos. Arrependei porque é chegado o reino dos céus. Arrependei porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. O que é que tem que resolver o problema de vocês? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Para quê? Para que assim sejam apagados os vossos pecados. Se você não se arrepender, seus pecados não serão apagados. Você está no erro, está no pecado, não sei, eu me perdoa, que eu estou no erro. Não, seus pecados estão ali vivos. Deus não vai perdoar você. Se é necessário um arrependimento. Senhor, me perdoa, mas abandona. Arrepende. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Converter ao Senhor. Se é habilitado, tem carteira de motorista, lugar fala carta, sei lá. Você sabe o que quer dizer conversão. Faça uma conversão. Convertei-vos. Não é uma religião, não é converter-se a uma denominação, não. Não é converter-se a um pastor, não. É converter a Cristo. Converter ao Evangelho. Convertei-vos. Para quê? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Quer ser perdoado? Quer que seus pecados sejam apagados? Convertei-se. Arrependei. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. E ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado Jesus. Então presta atenção. Tem que arrepender, tem que se converter, para os pecados ser perdoados. Para quê? De modo que da presença do Senhor, é da presença dele, que vem os tempos de refrigério. Está só na presença de Deus que vem o refrigério. O refrigério dali, da acolá, igreja tal. Não, nenhuma igreja dá refrigério. Nenhuma igreja pode fazer nada. Só Cristo. Só Cristo. Ele pode. E ele quer fazer. E ele disse assim, versículo 21. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos teus santos profetas. Olha,
Certo? Não, Jesus tem que voltar hoje, voltar amanhã, não. Existe um tempo determinado por Deus. Ele já falou isso já com os profetas, desde a antiguidade eu venho falando. Já foi decretado esse tempo, como Jesus disse, olha, nem eu sei quando será a minha volta. Só o Pai que sabe. Mas ele deu o sinal de quando voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E temos que entender, eu sempre falei, igreja somos nós, hein? Ele vem nos buscar. Versículo 22. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentro do povo. Moisés já falava sobre a vinda de Jesus. E olha que nós estamos falando ali de 4.000 anos, 5.000 anos antes. 7.000 anos atrás agora, quase 8. Ele falou, olha, Deus vai levantar. Porque se fala para ele naquela forma, não vai levantar o Cristo assim, não, vai levantar um profeta assim como eu, muito maior. Que a esse, todos vão ouvir. E quem não ouvir, é morto. E até hoje, quem não ouve Jesus está morto. Só em Jesus tem vida. Se nós não ouvirmos, nós vamos para a morte. A morte eterna. Sofrimento eterno. Desonra eterna. E então, quando toda pessoa que não viu, será exterminada dentro do povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predizeram esses dias. Ele está falando, olha, todos os profetas da Bíblia, de Samuel em diante, todos, um por um, pregaram e predizeram esses dias. Falaram sobre Jesus, falaram do acontecimento daquela época, falaram sobre a morte. Tudo. Ah, Isaías falava, considerado o profeta messiânico, mais falado do Messias. Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amós, Abacuque, enfim, todos. Todos falaram. Deus mostrando, vai vir. Vai vir assim, vai vir assim, vai vir assim. E veio. E assim também como o pastor fala, a volta de Jesus, a volta de Jesus. E o povo, como também naquela época, não acredita, não está dando ouvido, está olhando para o outro lado, estão muito preocupados com as coisas daqui, com as coisas do mundo, e não estão preocupados com o Senhor Jesus. Versículo 25. E vós sois os herdeiros dos profetas, da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Olha, o Abraão, né, todo mundo fala lá que é descendente, que é o pai da fé, que é o herdeiro dele. Ele sabia que Deus tinha declarado, falou, olha, a sua descendência, todos os povos da terra, ou seja, toda a parte do mundo, é o africano, é o japonês, é o coreano, não importa, todos, povo da terra serão abençoados em Abraão. A bênção de Abraão. E como é que começou? Começou sendo assim, vou até explicar no versículo 26. Tendo Jesus ressuscitado, que ele ressuscitou, Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente para vós, primeiro para os judeus, para os israelitas.
para abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. A bênção do Senhor, nós temos que converter. Aos judeus é para eles converter, mas a maioria não quiseram. Que até hoje eles estão ali ainda adorando Davi e outras coisas e não a Jesus. Se quer, nós temos que abandonar a vida pecaminosa, nós temos que abandonar o pecado, senão não. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles ali pregando, de repente chegam os sacerdotes, capitão, né, autoridade ali dos guardas do templo. Chega aqui um saduceu. Existia duas classes de religiosos, né? Nós sabemos, os saduceus e os fariseus. E chegam todos eles agora, com mais capitão do guarda. Por que eles estão perturbados? Só porque eles estavam, os apóstolos estavam pregando, ensinando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Estavam pregando sobre a ressurreição de todos nós. E todo aquele que viver de acordo com a palavra de Deus, crer no Senhor, praticar, ter fé, vai ressuscitar e vai viver eternamente com o Senhor. Eles não queriam que fizesse isso, porque o negócio deles é a lei. É a lei, não, é Moisés. E Jesus estava ali, eles não aceitaram, mataram e continuavam defendendo Moisés e Davi. Versículo 3. Então prenderam Pedro e João e o lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Olha só, nós vemos a primeira pregação e agora novamente a segunda pregação de Pedro. Não a pregação ali falando de bênção, falando que Deus está dando, está abençoando, está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Nada disso. Chamando ele de assassino. Vocês assassinaram, vocês mataram. Depois falou que foi por ignorância porque vocês não tinham conhecimento. Mas pregou a verdade, mostrou que era Jesus. Apresentou Jesus. Não foi aquela benção, não, você vai ter isso, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova. Não. Falando de Jesus, você tem vida, você tem que abandonar, tem que arrepender. Né? O tempo todo estava apresentando Jesus. E mostrando que é necessário para ter vida, para viver em Jesus. E o povo acreditando, de repente chega os fariseus religiosos. As duas classes que imperavam religiosos, com autoridade, igual o capitão, e prenderam eles. Prenderam Pedro e João e meteram na cadeia. Hoje, vocês acham que as igrejas, esses pastores aí, principalmente os famosos, eles gostam de ouvir a verdade? Eles gostam de ouvir que quando nós mostramos através do evangelho o erro deles, o pecado deles, a maneira errada como eles estão vivendo? Não gosto. Não gosto. Com certeza. E hoje, da mesma maneira, o que eles processam,
abrem processo, ameaçam, fazem tudo. Não tem nenhuma diferença. O que fizeram? O que Pedro e João fizeram para ser preso? Não preso, agora está atrás das grades. Já é tarde, não tem jeito, interrogatório, vou dormir na cadeia aí. Mas mesmo assim, o que eles tinham pregado, o que eles tinham ensinado, surtiu efeito. O número dos homens que creram, como nós vemos aqui no versículo 4, próximo de 5.000. As pessoas creram que em Jesus, eles estavam buscando o que em Jesus, eles estavam querendo o que vida, eles estavam querendo salvação. Eles não estavam querendo outra coisa. Que Pedro também, mas João não ofereceu nenhuma outra coisa. Ofereceram só isto. Só ofereceram isto. Só falaram de Jesus. Da mesma forma, nós vimos que na primeira pregação, eles também foram cerca de 3.000 pessoas. Você vê isso no versículo 41 do capítulo 2. Olha aí, quase 5.000 pessoas. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, que é o sumo sacerdote, autoridade máxima religiosa, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, no dia seguinte, reúne a nata religiosa, classe toda religiosa dos seus maiores representantes, mestre das leis, o sumo sacerdote, que é autoridade máxima na época da religião, e todos os demais. Manda tirar da cadeia Pedro e João e traz para eles interrogarem. Aí começam dizendo, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder e em nome de quem vocês curaram este aleijado? É interessante que deveriam estar alegres porque curaram o aleijado, mas eles não queriam saber disso. Sabe como é? As pessoas vão ser punidas por ter abençoado. Uma bênção que deu na vida desse homem que era aleijado de nascença. E Jesus o curou. E agora aquelas pessoas foram usadas para opor Jesus, agora os fariseus condenam, os religiosos condenam. Mas é o mundo. Aí eu, quando chego, pessoas falam comigo hoje, não, pastor, mas fulano é religiosa, ela está na igreja, ela é evangélica, é crente, não interessa. Eu quero saber se são cristãos, se vivem o evangelho, se praticam o evangelho, se estão de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Com que autoridades? Com que autoridade vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês curaram este homem? É proibido, tá vendo? Ou seja, em outras palavras, está sendo proibido por a pessoa. Eles queriam que fizesse o quê? Não foi em nome de Moisés? Foi em nome de Davi? Foi em nome de Anás aqui, o sumo sacerdote? Aí eu fico observando as igrejas hoje, tem muitas que
Inclusive teve um tempo atrás, aí vocês lembram a briga de duas aí, uma falando que Deus estava lá e o outro Deus estava lá. Aí tinha um negócio lá de eles faziam uma simulação, o demônio manifestava na grade, falava, não, aquela igreja lá, o fulano fazia isso de errado. E aquelas brigas grandes foi de Edir Macedo e Valdemiro Santiago. Valdemiro continua afirmando, falou que a mão de Deus está lá, Deus cura ali, o de Deus está ali, né? O Romildo Soares fala que a graça de Deus está na Igreja da Graça de Deus. Nós temos que voltar para Jesus, temos que entender isso, tá? Nós vamos ver amanhã qual foi a resposta então de Pedro, né? Quando foi questionado por eles por esse motivo. Ok? Nós lemos hoje do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, até o versículo 8. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 9. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.